Oi, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos trilhando, né, no livro de Daniel e já estamos hoje no capítulo 11. É um capítulo muito importante, aonde aqui Daniel ele vai nos falar sobre aquelas guerras entre o Reino do Sul, o Reino do Norte, e também a, sobre a batalha, a última batalha que vai ter neste mundo, lá no com o anticristo, depois da vinda de Jesus. E aqui Daniel, então, tem essa visão. Essa visão, inclusive, ela começou ali no capítulo 10 e, e veio até o capítulo 11, dando muitos detalhes do que queria acontecer. Então, nós vimos que, né, nesse capítulo está mostrando para nós, porque, como muitos dizem, é o relógio de Deus que está se cumprindo nos nossos dias. E nós estamos vendo assim com detalhes o que está acontecendo ao nosso redor. Então, é hora de todos se despertarem, estarem firmados com Jesus. Ele fala, Daniel, nas suas profecias, ele está sempre falando sobre o futuro. Inclusive, a gente vê desde da estátua lá de ouro que Nabucodonosor teve, com os vários metais naquela estátua, era tudo futuro lá para Daniel. E as coisas aconteceram tudo como ele falou. Mas agora, no final, ele vai falar em coisas ainda, um futuro longínquo, que está alcançando o nosso tempo. Então, vamos ver aqui qual era esse relacionamento entre os reinos da Pérsia e da Grécia. O que aconteceu com o rei do sul e o rei do norte? O que aconteceria após ele ter escrito, ter tido a visão nos tempos finais? É uma profecia, essa de Daniel 11, que menciona a derrota da Pérsia pela Grécia e depois também a derrota da Grécia por Roma, né? E as alianças entre os reis que eles fizeram naquela época, não na época de Daniel. Ali foi futuro para Daniel, só que para nós já é passado. E ao ser passado para nós, e a gente comprovar exatamente como a profecia se cumpriu, não há dúvida de que essas coisas futuras que foram direcionadas agora para o nosso tempo também se cumprirão ao pé da letra, assim como as demais se cumpriram. Essa profecia diz que ela é a mais detalhada da Bíblia. E nós vamos, agora nesse estudo, vermos isto, né? A primeira parte deste capítulo trata de eventos que ainda eram futuros para Daniel, mas que para nós já é passado, como eu acabei de falar, né? Ele profetizou, não vamos esquecer, amados, que ele estava na Babilônia, tá? Aí ele profetizou sobre os medo-persas que iriam conquistar Babilônia, o que realmente, porque os medo-persas estavam ali dominando. E Daniel continuou trabalhando com os medo-persas. Assim como ele trabalhou com o rei Nabucodonosor, ele também trabalhou com o rei ali dos medos e dos persas.
Veja como Deus estava direcionando a vida dele. Apesar dele ser um cativo, mas ele foi, pela bondade de Deus, ele foi colocado em grandes postos nesses reinos. E agora nós vamos ver ali, quando começa o capítulo 11, ali no primeiro versículo, nos diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Então, Daniel estava ali no seu posto, ele não abandonava o seu posto. Ele era fiel a Deus, e nós vimos nos capítulos anteriores quantas coisas ele sofreu por ser fiel a Deus. O primeiro ano de Dario foi lá em 539 anos antes de Cristo, foi quando ele conquistou a Babilônia. E o mensageiro divino agora, ele anima e fortalece Dario, porque Deus tinha um plano com a sua vida. Deus usa quem quer, meus amados, quem quer. Há muitos dizem assim: eu não faço, não, jamais vou obedecer. Mas se Deus quer, não tem como. Ele usa até os ímpios para que a sua palavra se cumpra. E realmente, agora no final dos tempos, nós estamos vendo isso bem pertinho de nós que está acontecendo. Aí no versículo 2 diz: Agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Então, aqui eram os medos persas, né? Mas Daniel, na sua visão, ele viu que ainda haveria mais 3 reis, e viria ainda outro, mais forte do que eles. Quando nós estudamos a história, até quando eu, no meu caso, quando eu estava lá no ginásio, há muitos anos atrás, a gente estudava na história esses eventos. Sabe que na época eu não me dava por conta que eram eventos que estavam na Bíblia. Depois, começando a estudar as profecias, eu disse: mas olha, tudo se cumpriu exatamente, né? Então, a gente vê que aqui eu coloquei um mapa, se vocês olharem, quando nos marca, mostra a extensão do Império Persa. Ele se expandiu de uma maneira incrível, abrangendo praticamente todo mundo ali da época. Vocês estão vendo aqui, na cor laranja, mais forte aqui assim. Um grande império, né? Então, essa visão de Daniel, ela iniciou com ele vendo os 3 impérios, os 3 reis da Pérsia, tá? Então, seria Cambises, Esmerdes e Estapes. Isso está na história, quando a gente estuda. E na Bíblia, Cambises é o Assuero, que está lá em Esdras, capítulo 4, versículo 6. O Esmerdes é o Artaxerxes, que está em Esdras 4 no versículo 7. E o rei Estaspes é o Dario, tão nosso conhecido. Como a gente muitas vezes não liga quando estuda a história, se não estudar junto com a Bíblia, a gente não liga um com o outro e fica um pouco desapercebido sobre isso. Mas esses 3 reis realmente se levantaram. Mas depois dele, lá na profecia, que está ali no versículo 2, diz que
Depois desses três reis, se levantará o quarto rei, um rei poderoso. Ele reinará com grande domínio e fará o que quiser. E quem foi este rei? Quem foi este rei? Foi o Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, tão conhecido na história pelos feitos que ele fez em tão pouco tempo. Ele reinou pouco tempo, mas foi algo assim incrível. Olha o que foi dito para Daniel. Mas, estando ele em pé, o Alexandre, o Grande, que foi poderoso, né? O seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Vamos agora ver o que este versículo está querendo dizer. O que é isso que foi mostrado para Daniel nos mostra? Nós sabemos que Alexandre ele durou muito pouco no poder, fez muita coisa, mas ele reinou assim uns 10, 11 anos, não mais que isto. Ele morreu muito jovem, em 323 antes de Cristo. Mas eu quero falar mais alguma coisinha aqui. Alexandre, o seu reino, ele conquistou todo o mundo da época. Nesses 10 anos, ele começou a reinar ali com 20 e poucos anos. Veja, ele era muito jovem. Mas ele saiu, como a gente diz assim, ó, a mil pela terra. E em 10 anos de reinado, ele conquistou todo o mundo ali conhecido. Foi algo assim impressionante, mas morreu cedo. Não se sabe exatamente como Alexandre morreu. Alguns dizem que ele morreu envenenado, outros dizem que ele, depois que conquistou tudo tão rapidamente, se voltou para a bebida e morreu com uma dose muito grande de bebida alcoólica. Não sabemos, nem a história conta. A história conta do que ele conquistou. Quando ele não casou, ele não teve filhos, não tinha descendentes, morreu muito jovem. Aí o que aconteceu? O seu reino foi dividido, como diz naquele versículo, ó, ah, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu. Aí, quando ele morreu, o seu reino, aquele reino tão grande, ele foi dividido entre seus quatro generais, seus quatro principais generais, que foram Cassandro, Lisímaco, o Seleuco e o Ptolomeu. Cassandro, ele ficou a oeste, pegou as terras do oeste, o Lisímaco no norte, o Seleuco ao leste e o Ptolomeu ficou ao sul. E nós vamos ver aqui que eu coloquei assim, ó, no oeste, com Cassandro, ficou a Grécia. E no norte, com Lisímaco, ficou a Ásia Menor. Mas esses dois logo perderam assim o poder, diminuiu muito o seu espaço e ficou então Seleuco e Ptolomeu. O norte, aí ficou o norte e o sul. E esses então cresceram estes reinos. Então,
Daniel diz ali no capítulo 5: o rei do sul será forte, mas um de seus príncipes será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Então, Ptolomeu ficou ali com a parte sul, o Reino do Sul, que pega ali o Egito, aquela coisa. A partir do versículo 5, a profecia de Daniel se refere apenas ao rei do sul e o rei do norte. Ele não fala mais nos outros dois generais que agora eram reis. Daniel não fala, ou seja, a importância dada agora na profecia foi para o rei do sul e do norte. E agora a história vai continuar com esses dois reis. O Ptolomeu ele ficou governando no sul, o Egito, tá? E o rei da Síria, que foi o Seleuco, ficou ali no norte. Então, agora, as guerras vão estar entre esses dois reinos: a Síria, né? O rei da Síria e o rei do Egito. E eles travam batalhas terríveis pelo poder. Aí o Seleuco, que era o rei do norte, ele torna-se independente e ele ganha o controle da Síria. Aí seu império será o maior daqueles 4 impérios de quando o Alexandre morreu, que foi dividido em 4 partes o seu reino. Mas o império da Síria se tornou maior do que todos eles. Tá? E no versículo 6, agora, vai nos falar uma coisa. Olha, prestem bem atenção. Mas, ao cabo de alguns anos, eles se aliarão. Quem? O rei do norte e o rei do sul vão se aliar. Havia muito, os reis faziam muitas alianças por intermédio de casamentos. E nessa profecia, o Daniel vai profetizar um desses casamentos que vai ser feito para aliar os reis do norte e do sul. Então, a filha do rei do sul, ali do Egito, se chamava Berenice. E ela foi dada em casamento para o rei do norte, o rei da Síria, para fazer um tratado. Isso está na profecia, vejam só. Mas isso também aconteceu realmente na história. A gente pode pegar os livros de histórias que estão lá. Ela, porém, a Berenice, não conservará o seu poder. E ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue junto com os que a trouxeram, o seu pai, e aquele que a tomou por sua naquele tempo. O que aconteceu? Quando o rei ali da Síria, ele era casado. E quando ele fez este tratado com o rei do Egito, ele se divorciou de sua esposa para poder casar com Berenice. E assim ele fez. Depois de alguns anos, diz, né? Então, agora estão reinando Ptolomeu II e Antíoco II, descendente dos reis ali do Egito e da Síria. Em 252 antes de Cristo, então os dois fizeram essa aliança porque as guerras eram contínuas entre esses dois reinos e eram sangrentas e morriam muitas e muitas pessoas. Então resolveram, vamos ter paz. E foi dada a filha para o rei
do norte. Berenice, a filha de Ptolomeu II do Egito, é dada em casamento ao rei do norte, Antíoco II da Síria. Mas essa tentativa de alcançar a paz foi um verdadeiro fracasso. Por quê? Porque a ex-esposa do rei, ela se vingou dele, se vingou de Berenice, se vingou de todos aqueles que vieram. E ela matou Berenice, matou seu pai, matou aqueles que vieram trazê-la ali para o rei. E aí a guerra começou depois, assim, realmente muito forte entre eles por causa dessas mortes que houve da filha do rei do Egito. Aí Daniel, lá do versículo, ali aqui é o versículo 6, né? Aí dos versículos 7 a 20, nós não vamos ler todos os versículos. Por favor, depois vocês leiam para poderem entender, tá? Mas ali fala de muitas guerras e revoltas que houve entre o Egito e a Síria. Vários versículos vão falando e tudo aquilo que está ali se cumpriu. Ao pé da letra. As profecias de Daniel e dos demais profetas, aquelas que foram profetizadas para acontecerem lá após aqueles profetas, aconteceram exatamente como foram escritas. Aí por que nós não vamos crer que as profecias do final dos tempos, que é o tempo em que nós estamos vivendo, não serão cumpridas também? Serão, meus queridos, serão. E o próximo evento que nós estamos aguardando é a volta de Jesus, aonde quando a igreja for tirada daqui, da terra, o anticristo vai se manifestar e vai acontecer tudo que está escrito no Apocalipse. As trombetas, as taças, os cavalos, tudo exatamente. Bem, mas ali, depois do versículo 21, também continua. Aí, já agora, ele vai passar para mais além da sua época. Depois disto, dessas guerras, tudo entre o Egito e a Síria, diz assim: depois se levantará em seu lugar um ser desprezível, ao qual não darão a honra real, mas ele virá durante a quietude e tomará o reino por meio de enganos, que foi o Antíoco Epifânio, Antíoco IV, né? Que também nós estudamos na história. Tudo isso, queridos, eu estudei lá no ginásio. Na nossa época era ginásio. Mas só fui entender com a palavra de Deus quando eu comecei a estudar as profecias. Glória a Deus, que o Senhor, ele abre nossos entendimentos quando nós oramos e pedimos ao Espírito Santo que nos clareie a sua palavra, né? O Antíoco Epifânio, ele viveu de 170, ele reinou de 175 a 164 antes de Cristo. Ele é chamado como o abominável da desolação. Aquele homem que foi assim o pior rei que esteve. As abominações que ele fez, a maldade que ele fez com o povo de Israel é algo indescritível. Somente o anticristo vai ultrapassar em maldade a este homem. E Daniel, vendo isto, ele fala sobre este governante vil, desprezível. Ele não herdou o reino como um descendente, mas ele usurpou o reino com engano, ele foi
Ele fez umas alianças, uns enganos, e usurpou o reino e tomou para si. Então, isso está descrito do versículo 21 até 39 também. Vocês podem ler. Eu não coloco tudo para não ficar assim muito extenso, cansativo, mas eu aconselho, se você quer entender as profecias, leia todos esses versículos. Então, nesses versículos está detalhado sobre este homem vil e blasfemo, que é um tipo de anticristo, né? Quando, lá no capítulo 7, 8, Daniel também falou, quando ele falou naquele chifre pequeno, nós já estudamos, ele falou aquela visão sobre o final dos tempos, sobre o anticristo. E isto, quem é o anticristo, querido? Nós nunca saberemos. Glória a Deus por isso, porque nós subiremos antes que ele se manifeste. Está tudo preparado para a sua chegada, mas a igreja está segurando. Por quê? Por que Deus está segurando esse cumprimento? É pelo seu grande amor, porque Ele quer que mais pessoas sejam salvas e que nós possamos falar a palavra de Deus, testemunhar, ganhar pessoas para Jesus Cristo. Então, ele surgiu em 160 a.C., ele foi se chegando, né? Ele aboliu o sacrifício do templo e reinou por 3 anos. Por 3 anos. E quanta coisa que ele fez. Vamos ver. O caráter perverso deste rei Antíoco Epifânio. Ele se declarou ser o próprio Deus, coisa que o anticristo que virá após o nosso arrebatamento também, ele vai se declarar como o próprio Deus e vai exigir a adoração, como Antíoco Epifânio também fez. Ele impôs sua religião aos hebreus e matou a muitos por não adorarem seu Deus. Todos aqueles que não se ajoelhavam e não adoravam o Deus que ele colocou ali, eles eram mortos. Então, Epifânio, ele construiu um altar a Zeus, que era o deus grego, aonde ele queria que os judeus adorassem e todos os povos adorassem. Mas os judeus verdadeiros não adoravam a Deus nenhum, a não ser a Javé, o Deus verdadeiro. Mas, infelizmente, tinha judeus que apostataram, como hoje, quantos têm apostatado da fé? E esses apóstatas, esses que negaram o Deus dos judeus, eles adoraram esse Zeus, esse Deus colocado por Epifânio, e eles foram muito recompensados pelo rei. Eles ganharam terras, ganharam poder, né? E estavam ali muito satisfeitos. A mesma coisa que acontece hoje em dia. Quantos têm apostatado da fé para ter poder, para ter riqueza, para ter posição? Mas, coitadinhos, eles não sabem que isso aí tudo é em vão, porque isso tudo vai ficar. E um dia todas as suas obras serão julgadas. Então, ele cessou totalmente os sacrifícios no templo e matava qualquer judeu que tentasse sacrificar a Deus. Ele mudou o nome, inclusive, do templo de Jerusalém para Templo de Júpiter, que era o seu Deus. Veja só, né? E ele blasfemou contra Deus e contra o povo judeu e perseguiu grandemente. O seu ódio pelos judeus era inacreditável. A mesma coisa
que o anticristo fará durante a grande tribulação. Ele vai matar todos aqueles que não adorarem a besta. Ah, meus queridos, vamos nos apegar com Jesus Cristo, vamos ser fiéis, vamos estar com nossa vida na presença do Senhor. Agora, vamos ver quem vai ser o anticristo. Porque Daniel falou ali sobre o Antíoco Epifânio, mas logo em seguida ele começa a falar sobre o anticristo, esse homem vil que vai aparecer no final dos tempos. Este texto ali do 40, do versículo 40 até o versículo 45, vai nos falar sobre isto. E ele trata das tentativas do inimigo de Deus no tempo do fim, que é o anticristo, né, de estabelecer um controle duradouro sobre todo o mundo. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, 15, que isso acontecerá, que algo semelhante há de acontecer antes do seu retorno. Porque não do seu retorno para arrebatar a igreja, mas do seu retorno para salvar a Israel. Porque Israel estará encurralado ali. Parece que o anticristo está vencendo, vai acabar totalmente com o povo de Deus, e será o momento que Jesus Cristo virá dos céus conosco, com seus santos. Que maravilha! Quando ele vier nos buscar, ele vai vir com seus anjos, com som de trombeta, com alarido, e nós vamos ouvir e vamos ir com Cristo. Mas quando ele vier dali 7 anos, ele virá com os seus santos, conosco. Que maravilha, não é mesmo? Os judeus, eles tinham que aceitar o homem vil, eles lá no com o Antíoco Epifânio, e aqui na grande tribulação também, eles terão que aceitar este homem vil ou morrerão. Não há outra escolha, ou aceitam ou vão morrer. Mas graças a Deus que muitos não vão aceitar, vão morrer, vão dar a sua vida, mas não vão morrer. E o que eu acho pior de tudo, queridos, é sobre as pessoas em nossa volta na atualidade, aqueles que estão ouvindo a palavra, muitos que estão na igreja, que acham que são salvos, mas não estão obedecendo a Jesus Cristo como tem que ser, e no dia do arrebatamento eles vão ficar, e eles vão saber, quando ver esse povo, milhares, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro que sumiram de uma hora para outra, os noticiários falando sem parar nesse sumiço, eles não saberão o que aconteceu, mas os crentes que ficarem saberão. E eu fico imaginando o desespero dessas pessoas, os filhos que não aceitaram, os pais que não aceitaram, os parentes que não aceitaram, ouviram muitas vezes falar, mas não creram. E eles saberão que nós saímos daqui. Para nós será uma glória. Mas e eles? E eles? Vamos orar, orar, orar muito pelos nossos, para que Jesus os salve. Então, o anticristo, ele vai se exaltar, ele vai se engrandecer, ele vai se achar maior do que Deus, ele vai achar que venceu a Deus. Ele vai falar coisas monstruosas contra Deus. Zombará de Deus e daqueles que vão morrer não negando a Deus. Aos seus seguidores,
diz na palavra que ele repartirá a terra. Lembram quando Jesus foi tentado, que Satanás pegou e ofereceu para Jesus: eu te darei, Jesus, todos esses reinos. Olha, olha, os reinos da terra inteira, eu te darei se prostrado me adorares. Mas como que vai dar se nada é dele? Tudo é de nosso Deus. Mas ele vai dar por um pouco de tempo a terra para aqueles que o adorarem, para aqueles grandes que se prostrarem, que lisonjearem. Esses estarão trocando a salvação eterna por um pedaço de terra, por um pouco de poder. Mas glória a Deus, que durante a grande tribulação diz que um número incontável de pessoas será salva, que não negarão o nome do Senhor. Só que eles serão salvos dando a sua própria vida, serão martirizados, eles sofrerão terrivelmente, mas serão salvos. E graças a Deus por esses ainda. Então, somente aqueles que reconhecem o anticristo poderão comprar e vender. E nós já estudamos sobre o anticristo, sabemos que ele vai colocar uma marca na testa ou na mão. Antes, até, vamos dizer, 50 anos atrás, a gente não sabia como seria isso. Hoje sabemos. Está aí, está aí. Esses chips ou outra coisa parecida vai ser colocado, porque não vai mais precisar usar dinheiro, só vai passar a mão ou o aparelhinho na testa e a pessoa vai comprar. E quem se negar a adorar o anticristo não vai receber. Outra coisa que nós estamos vivendo é como que aquela estátua iria falar. Hoje nós sabemos. Olha a inteligência artificial. Meu Deus, a gente olha tudo isso e diz: Senhor, tu estás voltando, tu estás chegando. A estátua vai falar. Já há robôs que falam, que até têm a vontade própria. Que coisa incrível, incrível, irmão. E tem gente que não consegue crer. Ele, o anticristo, não tolera que ninguém receba honra além dele mesmo. Ele vai ser assim, o suprassumo deste mundo. O anticristo adora seu poder militar como um deus e tem o conhecimento tecnológico, como eu falei agora, né, necessário para se equipar com as armas mais avançadas. O mundo, até 1900, andavam a cavalo, reis, fosse quem fosse. A pessoa mais importante do mundo andava a cavalo. Hoje não. Hoje tem carro, tem aviões, tem as naves espaciais, o homem foi na Lua, o homem está descobrindo o universo. Não há mais limite para o que o homem pode fazer. Por quê? Porque as profecias estão se cumprindo. E Daniel disse que no final dos tempos a ciência se multiplicaria. Nós vamos, no próximo vídeo, capítulo 12, que é o último capítulo do livro de Daniel, nós vamos estudar sobre a ciência se multiplicando. Então, o anticristo ele vai receber apoio mundial e ele vai recompensar todos aqueles que defenderem a sua política, que o seguirem, que o obedecerem, que aceitarem. Né? E ele vai recompensar estes homens. Como os homens estão sempre atrás de poder, vão estar bem satisfeitos em seguir o anticristo. Mas
Quando tudo parece que está prontinho, nós vamos ver que o Senhor aparece. É o último versículo ali do Apocalipse, do Daniel. Vamos ver aqui, olha o que está escrito. Daniel, no capítulo 11, né, como nós estamos estudando, o versículo 45, que é o último versículo desse capítulo. E armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo. O Mar Grande é o, o Mar Morto ali e o Monte Santo, onde era o Templo de Jerusalém, o Monte Santo e Glorioso. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Por que virá o seu fim? Porque naquele momento em que ele estiver, vai encurralar o povo de Israel, e agora realmente não tem mais chance para este povo, e os exércitos da terra estarão ali para exterminar o povo judeu de uma vez por todas. Naquele exato momento, Jesus vai aparecer nos céus. Oh, que maravilha! Que dia glorioso vai ser! E ele virá com os santos, como eu disse, né? O julgamento de Deus virá sobre ele e ele será exterminado com a espada que sai da boca do Senhor. Para as massas ímpias, para os homens ímpios, aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo, o julgamento final já está próximo, muito próximo, muito próximo. E a salvação vem da onde? De cima. Olhai para cima, da onde vem o vosso redentor, o Senhor Jesus Cristo. Pois este é o momento em que o Senhor Jesus vem à terra e coloca os pés no Monte das Oliveiras, exatamente naquele monte de onde ele foi assunto aos céus. Lembram quando ele ressuscitou, depois de 50 dias, ele estava ali no Monte das Oliveiras, falando ainda, dando mais algumas instruções para os seus discípulos, quando de repente ele começou a subir aos céus. Os discípulos estavam olhando e foram levantando a cabeça, e Jesus foi subindo, subindo, e veio uma nuvem e o cobriu. E eles não conseguiam baixar a cabeça, porque o seu Jesus tinha sumido nos céus. Mas naquele momento apareceram dois anjos, dois vestidos de branco, e aí eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus que foi levado aos céus, ele voltará. Da mesma maneira como vocês viram ele subir, ele vai descer. E aí ele vai estar convosco para sempre. E esse dia chegará. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os ímpios serão julgados. A besta, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. E Satanás será aprisionado por 1000 anos e terá início o milênio, que nós também já tratamos quando falamos lá sobre o Apocalipse. Que Deus abençoe, queridos. Que Deus abençoe. Vamos ser fiéis ao Senhor. Meu YouTube é o meu nome, Lia Lenita Ossanes. Ali eu tenho
coloquei todo o Apocalipse, os 22 capítulos explicados. Se alguém quiser ver, lá estão. Também lá estão os 12 profetas menores. Todos esses capítulos, todos esses livros estudados, capítulo por capítulo. E agora nós estamos no livro de Daniel. Hoje é o penúltimo capítulo, foi o capítulo 11. Temos só mais um capítulo para terminar esse livro. E vamos buscar ao Senhor e estarmos firmes em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.